Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top. Sou o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluna, sejam aí bem-vindos a esse espaço. Você que me acompanha de longa data também, fico muito feliz e agradecido, viu? Obrigado mesmo, de coração. E mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho humano, para o Patião de Montão. Hoje, dia 21 de março de 2023, no meu relógio são exatamente 13 horas e 53 minutos em ponto. Eu falo ao vivo em definitivo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos falar hoje sobre aí conceitos dentro das palavras, né? As pessoas me perguntam sobre sinceridade e ser franco e ser sincero. Qual que é a diferença? Há uma sutileza, né? Mas a grosso modo podemos dizer que o sincero é aquela pessoa que fala na sua fala ele vai falar uma verdade correspondente à questão analisada, né? E o franco vai falar e vai medir as consequências, tá certo? O franco não, ele vai falar a verdade do alquém do olho, na lata ali, ó. Quando eu falei na lata, você compreendeu, entende? Você não vai medir, tá? Então, a sinceridade, por exemplo, como que a gente pode contextualizar isso para que você, meu amigo e minha amiga que acompanha nosso canal, entenda? Porque o meu público é variado, né? E por causa dessa questão da rotatividade também, a gente tem que ser o mais didático possível, né? Para chegarmos nas pessoas. Então, suponhamos aí que sua filhinha, né? Na escola, fez lá uma massinha de modelar, fez uma expressão artística. E a sua filhinha chega para você e te mostra aquela expressão artística, tá certo? Você não entende bem o que é, mas você fala: poxa, minha filha, tá bonitinho. Então, nesse contexto, você está sendo sincero. Por quê? Porque para uma criança que tem 6 anos, 5 anos de idade, fazer aquilo está condizente. Então, para a criança de 5, 6 anos, aquilo está bonito. Então você não está mentindo, tá certo? Né? Então você está ali, sendo sincero, você está analisando as coisas ali, é o jeito de se falar, tá certo? E nesse jeito de se falar, a franqueza já chega chutando balde com tudo, entendeu? Se você pode falar: pô, isso aqui tá horrível, meu filho. Você está levando em consideração tempo, lugar e circunstâncias. O Bhagavad Gita, como ele é, e nas tradições milenares indianas, nós temos essa expressão que é recorrente: deixa, cala e patra. Tempo, lugar e circunstâncias. Você tem que analisar isso, né? Então, para a criancinha ali, é interessante aquilo, né? O outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: uma criança quer aprender astrofísica. Ela tem 8 anos de idade. É errado querer aprender astrofísica? Não. Mas a idade é correspondente para entender certos conceitos? Não. Entende? Então você tem que conseguir trabalhar essa questão. Tá certo? Essa questão, ó, não é que você não pode. Você tem que se preparar aqui para depois chegar lá. Tá certo? Você aprendeu a se levantar primeiro, engatinhar, se ficar, né, sentadinho, engatinhar, levantar-se, caminhar. Depois que você vai andar de bicicleta, tem etapas que não podem ser não podem ser saltadas. São aquelas etapas. Então, tudo isso aí entra na categoria aí, vamos dizer assim, da sinceridade. A franqueza é chutar o balde, falar a verdade, do aqui dentro, não tá nem aí com balacobaco. Pode trazer consequências preocupantes, tá certo? Por exemplo, você está na casa de uma pessoa, né? E aquela pessoa tem o ex
daquela pessoa que está ali querendo matar aquela pessoa, e essa pessoa se escondeu na sua casa. Você vai falar que aquela pessoa está na sua casa? Se você for franco, você vai falar e acabou. Mas qual que é a consequência disso? Entende a questão? A sinceridade, você vai medir todo o ambiente ali, tal, a situação, deixa a cala e pátria, tempo, lugar, circunstâncias, para poder inferir algo. Entende a sutileza aí da questão? Agora, se você, por exemplo, a sua filha, que está na faculdade, né, lhe apresenta uma obra de arte com a massinha de modelar igual de uma criança de 5, 6 anos, se você falar que aquilo ali tá lindo, maravilhoso, você está sendo mentindo e criando falsas esperanças, falsas expectativas. Tá compreendendo a questão? Olha que sutileza, né? Então, cada questão tem que ser tratada levando em consideração isso. Por isso que eu estou sempre citando a sabedoria védica da tradicional milenar cultura indiana, por causa disso. Você tem que sempre analisar isso. E quando você faz isso, né, por exemplo, essa questão aí do que está acontecendo do novo ensino médio, né, você tem que fazer isso, analisar as situações, deixa a cala e pátria e ver o que você pode extrair para depois fazer uma inferência de coisas, tá certo? Um outro ponto importante, que as pessoas confundem isso, né? Você, na nossa sociedade, principalmente a brasileira, não vamos dizer que é a regra geral, mas uma porcentagem significativa dos brasileiros tem essa tendência de criar falsas expectativas das pessoas, gerar falsos, algum professor, alguma professora falar assim, ou pai e mãe, essas crianças estão aqui na escola de 2 anos, 3 anos, né, se socializando. Bom, mas as crianças nessa faixa etária é egocêntrica, pô. Tá voltada para si mesmo, pô. Você vai tentar, né? Mas não vamos também, né, exagerar na dose, né? Então, nesse sentido aí, a gente vê que quando você não mede essa questão, um professor, por exemplo, na avaliação, olha onde fomos parar, né? Na avaliação. Você vai avaliar o trabalho de um aluno que tem coisas abstratas ali, você pode dar uma nota para ele que não corresponde com essa questão, e a pessoa pode carregar um trauma aí pro resto da vida por causa disso. Pode acontecer, pode, porque está naquela faixa etária ali que se importa com certas coisas. Para outras pessoas possa ser que não. Eu que sou homem, por exemplo, a avarícia eu não ligo. Mas uma mulher vai ser assim? Não. Pô, vai ser diferente a aplicabilidade aí, a axiologia, o valor atribuído a certas coisas. Não é isso? Então, falamos sobre axiologia, falamos sobre a pedagogia, a avaliação de uma coisa simples como sinceridade e ser franco. Então, a gente tem que dosar as coisas, tem que saber onde nós estamos para não entrar numa fria, né? Você no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Você vai escutar muita coisa no seu ambiente de trabalho, mas não é tudo que você pode replicar, compartilhar. E é mesmo vale para as redes sociais. Hoje em dia as pessoas estão postando suas vidas na internet, até a sua localização. Mas que é isso? Está dando tudo de uma bandeja para bandidos? Existem pessoas que são psicopatas, está compreendendo? E essas pessoas estão dispostas a fazerem qualquer coisa para saciar a sua vontade, a sua sede. Assistam a Investigação Discovery, por exemplo. Elas estão dispostas a fazerem qualquer coisa para alcançar esses objetivos. Tem um seriado que eu gostei muito, né? Luther, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta temporada, se não me engano. Tá certo? Muito, muito boa essa série. É da BBC de Londres. Idris Elba, que é a estrela protagonista
desse seriado, mostra situações de natureza desses psicopatas, é aquilo ali. Pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa, até tirar a tua vida. O prazer dela é tirar a tua vida, ver a vida da sua, esvair nas mãos dela. Infelizmente tem esse tipo de gente, meus amigos. E a rede social é um campo fértil para essas pessoas. O que vai fazer, né? Meu papel aqui é alertar. Então é isso aí, sinceridade. Você tem aí uma questão que você leva em consideração o tempo, lugar e circunstância. E a franqueza, você não se importa com o balacobaco, você chuta o balde e depois pergunta o que aconteceu. Né? Muito interessante. Por isso que tome muito cuidado em tomar partido. A gente vê as pessoas no grupo de WhatsApp, do Telegram, querendo tomar partido, querendo ser franco no momento que não precisa. Tem muitos amigos e amigas experientes, né, que às vezes eles pecam por isso aí, né? Pô, você quer ser franco, tudo bem, você falou a verdade, mas não precisava, pô. Vai ser sincero, pô. Tem pessoas que não estão preparadas, são imaturas, elas não estão preparadas para a franqueza. Você tem que preparar o terreno e dar o bote, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, né? Muito obrigado mesmo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Dei um comentário que eu gostei bastante do professor Alexandre aqui, para encerrarmos aqui nós estamos ao vivo, estou com a garganta ruim ainda, né? Tá melhorando. Eu fiz um vídeo sobre formação pedagógica, caso acabe o curso, como fica a situação de quem se formou. O professor Alexandre comenta: talvez o que possam fazer é sugerirem a esses professores com formação pedagógica, se realmente ela for extinta, que eles façam uma licenciatura. Está acontecendo algo parecido com alguns professores efetivos aqui em Pernambuco que não possuem licenciatura, porém são concursados, mas não podem, por lei, serem exonerados esses profissionais. Os daqui de Pernambuco, antes da aposentadoria, se caso apresentarem a licenciatura, se aposentam com a maioria das gratificações. Professor Alessandro, é bem isso. Aqui em São Paulo aconteceu algo parecido. E não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro teve um curso, esse segundas licenciatura. Foi em 2008, 2009, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse ano de 2008, 2009, tinha muitos professores aqui em São Paulo, por exemplo, né, que eles estavam dando aula de matemática, né, não poderiam ser mandados embora por causa da estabilidade, ou seja, você ficou 5 anos como num serviço que caracteriza-se como função pública, você virava estável, tá certo? Tiraram isso aqui em São Paulo, em 2009, pode ver, 2009 para cá, só derrocada. Ninguém fala muito sobre isso, né? Esse pessoal não está preocupado com a educação, mas enfim. Então criaram-se o quê? Segundas licenciaturas, ou seja, professores que estavam atuando na área educacional há muitos anos, professores da rede pública ou particular, eles estavam dando aula, por exemplo, o bacharel em química dando aula de física, não tinha habilitação, né? Mas estava dando aula, porque falta professor, então o pessoal entrou como eventual, foi ficando, deu 5 anos, não pode mandar embora. O que o governo fez? Criou a segunda licenciatura de 2008, 2009. Então a pessoa fazia aí a sua licenciatura de um modo especial, porque já está lecionando, não vai ser a mesma coisa, né? Enfim. Aí ele adquiria a licenciatura. Foi aí que surgiu, depois, né? Foram se ampliando essa questão, e em 2015 surge